VLT, né? Verdade. Entre as obras, né? A gente falou muito sobre as obras paralisadas no governo. Como que o senhor pretende aí concluir? Primeiro, pretende concluir o VLT e como que o senhor irá fazer isso? Tem um Ercílio Francisco perguntando do VLT e da ferrovia também. Vamos já aproveitar a deixa. Bom, veja bem, o VLT, gente, é uma vergonha que, para todos nós, mato-grossenses, uma obra prometida para a Copa 2014. Vocês talvez se lembrem que eu era prefeito, um dia eu me irritei com algumas mentiras que o governador falava, que a equipe dele falava, que o VLT ia funcionar até junho, que não sei o quê, que para a Copa, até o Porto. E um dia eu me irritei e falei que o VLT não vai andar 1 metro até a Copa. Né? Aí o governador ficou brabo comigo, chateado. Falei, governador, mas vocês estão mentindo, não vai andar, eu conheço de obra, eu sou engenheiro, vejo o ritmo dessas obras aí e não vai andar 1 metro. E infelizmente, com muita tristeza, eu estava errado. Eu vi essa atual administração anunciando 5, 6, 8 vezes aí a retomada das obras. Que ia fazer PPP, que ia fazer isso, né, que ia lançar edital, que ia não sei o quê. Anúncio na imprensa de que tudo ia voltar à normalidade, saiu acho que 6 ou 7 ou 8 vezes. Gente, não podemos ficar brincando com esse assunto. É sério demais, muito dinheiro já foi gasto, nós temos que ter seriedade para conduzir as coisas. Por isso que eu estou pedindo, Ailton, pelo menos até 1 ano, para se, sentado lá na condição de governador, eu possa analisar com profundidade, com responsabilidade que o assunto requer, entender tudo que já foi feito até agora, entender todos os processos que tramitam na justiça, entender todo esse esquema de corrupção que foi desvendado e, a partir daí, colocar as alternativas na mesa, criar outras alternativas, debater todas elas com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia, com a própria sociedade, escolher um caminho e aí colocar em marcha. Então eu não vou ficar aqui chutando alternativa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu estou pedindo até 1 ano para tomar uma decisão madura, responsável e colocar em execução, né, aquilo que for decidido. Candidato, como prefeito, o senhor foi prefeito da capital bem no período onde as obras foram realizadas, né? Havia alguma medida que o senhor pudesse tomar, alguma coisa a se fazer para que essas obras na capital fossem ou concluídas totalmente, ou que aquelas entregues tivessem uma boa qualidade? O senhor faz alguma meia-culpa? Faltou alguma coisa, algum pulso firme, algum posicionamento do prefeito da capital? Olha, Ailton, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Né? Eu não posso ficar me metendo como prefeito da capital a cuidar de coisas que é de responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso. E vice-versa, porque eu tinha muitas obrigações para fazer. Eu não podia ir lá dar palpite. Quando eu fui chamado para alguma reunião, sempre fui. Quando fui chamado para colaborar, sempre estive presente, mas eu não poderia ficar fazendo, como alguns políticos fazem, que não cumpre a sua obrigação e se mete a fazer aquilo que é obrigação dos outros, mas só de conversa, né? Só na conversinha fiada. Então eu não faço isso. Eu tinha que cuidar das minhas obrigações como prefeito de Cuiabá. Estava cuidando de asfaltar os bairros, estava cuidando de fazer creche, fizemos 21 creches novas em Cuiabá, estava cuidando de fazer reformas em escolas, fizemos várias reformas de alto padrão de qualidade. É óbvio que não fizemos tudo, mas o que fizemos, né, tem um excelente padrão de qualidade as escolas que nós entregamos em Cuiabá. Eu estava cuidando de fazer o Hospital São Benedito, de reformar ele para colocar ele em execução. Estava cuidando do projeto, da licitação do novo pronto-socorro, de arrumar os recursos. Eu estava cuidando das minhas obrigações. Então, obra do governo tinha Ministério Público para fiscalizar, tinha Assembleia Legislativa que tinha responsabilidade objetiva. Se você olhar as atribuições de um prefeito, você nunca vai encontrar lá fiscalizar as obras do Estado. Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, tinha a responsabilidade direta, objetiva de fazer. Então não cobre isso de mim, porque tinha gente responsável para fazer isso. Tem aqui apoios Margot Freitas, Sebastião Francisco, Cleiton Lima, dando aí o apoio ao candidato. E tem uma pergunta da Marlene Teles. O município de Cláudia está passando por dificuldades por falta de emprego. Depende de madeira, pessoas estão indo embora. Gostaria de saber se dá para trazer alguma indústria para a geração de emprego. Marlene, essa semana passada, eu tive uma reunião com o setor de base florestal aqui no estado de Mato Grosso. Eu fui, Marlene, presidente da Federação das Indústrias durante 4 anos e eu conheço um pouco dessa matéria, do desenvolvimento da indústria,
dos problemas que elas passam hoje, que elas enfrentam no nosso estado, e algumas alternativas para que nós possamos melhorar, primeiro, a ambiência empresarial no estado de Mato Grosso. Hoje, muitos empresários estão querendo ir embora do estado. Muitos empreendedores estão se sentindo desestimulados, desrespeitados pela alta burocracia, pela alta carga tributária, né, pela morosidade de alguns processos, pela forma desrespeitosa com que são tratados em algumas secretarias, pela demora de licenciamento. Então, nós precisamos mudar isso, Marlene, nos próximos meses e anos. Isso é um trabalho não muito simples, mas possível e necessário que seja feito, gente. Senão, Mato Grosso vai cada vez perdendo mais. Nesse quesito específico de madeira, hoje, o ICMS que você paga para mandar para fora de Mato Grosso a madeira bruta, só serrada, ele é mais barato que se você industrializar. É uma lógica totalmente errada. O CIPEM, que é o Centro, né, das Indústrias Processadoras da Madeira do estado de Mato Grosso, está me apresentando, ficar de me entregar, né, nos próximos meses, uma sugestão de um programa específico do setor de base florestal do nosso estado. Nós vamos deixar de exportar só madeira bruta e exportar um pouco mais de madeira processada. Para isso, nós vamos ter que reduzir, criar um programa de incentivos para que possa valer a pena fazer isso no estado de Mato Grosso. Porque hoje vale mais a pena vender a madeira bruta do que fazer um processamento. Porque à medida que você começa a agregar valor, você paga mais impostos. E aqui, a energia é uma das mais caras do país, óleo diesel é um dos mais caros do país. Então não está compensando. Nós precisamos mudar essa lógica e nós vamos fazer isso. Feito isso, Marlene, pode ter certeza que aí em Cláudia, toda a região noroeste do nosso estado, que tem ainda uma grande potencialidade no setor de base florestal, isso vai atrair novas indústrias para fazer o processamento primário e aí fazer o que é mais importante, que agrega valor e empregos, que é a industrialização, transformando e agregando valor. Bom, candidato, ontem o GAECO, né, entre outros órgãos, o Ministério Público deflagrou a Operação Catarata, que investiga a suspeita de que o contrato com uma empresa que prestava serviços para a Caravana da Transformação cobria mais trabalhos que não foram feitos. Como é que o senhor avalia a investigação e o senhor pretende dar continuidade a esse programa, Caravana? Olha, eu já tinha as minhas desconfianças com relação à eficácia da Caravana. Fazer cirurgia de cataratas, ok, gente, vamos fazer. Mas o maior gasto da Caravana não era com as cirurgias, não. Era com propaganda, era com material gráfico, era com diárias. Né? Ia quase 500 pessoas, né, recebendo diária, passagem, veículo, deslocamento, né, para participar disso. Era muito mais uma festa política. Né? Então, a maior parte do gasto era feito com aquilo que não era coisas entregue para o cidadão. Fazer cirurgia de catarata, fazer, né, com que nós tenhamos aí alguns serviços de saúde que possa ser prestado de forma ambulante, aí mudando de cidade para cidade, isso é uma política que é feita em alguns estados e até necessária, porque você não consegue colocar lá em Araguainha, um município pequeno, o menor município de Mato Grosso, uma unidade lá para prestar alguns tipos de exame. Mas você pode ter uma carreta. Eu, quando fui presidente da Federação das Indústrias, o SESI tinha muito isso, o SENAI tinha muito isso. Carretas móveis, que você chegava numa cidade, uma sala de aula prontinha ali, você ficava 15 dias, ministrava cursos, fazia treinamentos, qualificava a mão de obra, fazia isso dentro das indústrias. Então é um conceito que eu diria adequado. Agora, não com aquela propagandaiada que fazia, com aquele mundaréu velho de gente, de diária, né, de pessoas que saíam aqui da capital, e um verdadeiro exército para o interior, parecia uma festa. Lá ficava lotado, você vê, tinha mais gente que veio de Cuiabá do que às vezes até da própria cidade. Então isso eu não vou fazer. Continuar o serviço de saúde nós vamos, agora com mais controle, né? Que vergonha, mais um escândalo, né, que foi desvendado aí dessa administração. Nós temos menos de 10 minutos de entrevista sobrando, Ayrton, só para a gente saber o tempo. Aqui. Candidato, o senhor, quando deixou a gestão na capital, deixou pronta uma PPP da iluminação pública para renovação, tecnologia desse serviço público, né, do município. No entanto, esse processo foi suspenso pelo TCE e depois cancelado pelo prefeito Manuel Pinheiro, que teria identificado uma série de falhas e atropelamentos no desdobramento do processo, no valor de 712 milhões, se eu não me engano.
Hoje o prefeito promete um novo edital da questão da iluminação pública. Em um eventual governo, o que fazer para que processos tão caros como esse não sejam suspensos ou tenha interferência judicial? E o senhor concorda com essa decisão do prefeito Emanuel Pinheiro de cancelar todo o trabalho que o senhor fez para talvez lançar um novo edital? Ailton, vamos lá. Primeiro, claro que não concordo. Eu tenho absoluta convicção do que nós fizemos foi o melhor para Cuiabá. Então eu lanço aqui um desafio para você, Ailton, para qualquer jornalista nos acompanhando. Pegue o valor que nós teríamos gasto no primeiro ano com a PPP e pegue o valor que ia trocar todas as lâmpadas de Cuiabá por LED, que gasta menos energia, que é mais eficiente, que ilumina melhor, que é mais bonita, que melhora a sensação de segurança. Ia trocar em 3 anos, nós já estaríamos acabando praticamente a troca em Cuiabá, nós teríamos a cidade 100% iluminada com LED. Gente, nas nossas casas as pessoas estão fazendo isso, trocando a lâmpada comum por LED para baixar a conta de energia. Cuiabá ia economizar muito com esse trabalho, ia ter uma iluminação melhor. Então, Ayrton, faz o seguinte, pega o que gastaria a PPP no primeiro ano, pega o que o Manuel Pinheiro gastou só para trocar a lâmpada usada e manter o mesmo sistema velho em Cuiabá. Ele gastou muito mais só com a manutenção do que gastaria para colocar uma nova licitação que ia trocar as lâmpadas velhas pelas lâmpadas novas e ficaria responsável pela manutenção. Ele gastou mais com a manutenção. É como você ter um carro velho caindo aos pedaços, né, que toda hora dá manutenção, e você gasta lá R$ 1.500 por mês de manutenção com esse carro na média anual. Aí alguém chega assim, olha, compre um carro novo e pague R$ 1.000 de prestação. Você vai ficar com um carro velho, que gasta mais combustível, que toda hora está dando problema, que toda hora estraga, que gasta muito com manutenção, ou você prefere comprar um carro novo, pagar uma prestação mais baixa do que você gasta com a manutenção? Faça essa checagem, está lançado o desafio. Pegue no primeiro ano quanto nós teríamos pago de PPP, pegue quanto que a prefeitura pagou para fazer o sistema velho, antigo, que mantém uma iluminação que não é lá assim tão boa na cidade de Cuiabá. E aí depois nós voltamos ao tema e você vai ver quem estava certo, se era eu ou o prefeito Manuel Pinheiro. E aí ele explique, e o tribunal explique por que tomou essa decisão. Bom, nós temos só 5 minutos para encerrar. Os internautas que continuam participando, infelizmente, algumas perguntas não vão ser respondidas, porque nós não vamos ter tempo hábil. Foram combinados 40 minutos para ao vivo. Para a gente encerrar, antes das suas considerações finais, candidato, tem um internauta insistindo aqui, Roberto Silveira, já mandou 2 vezes a pergunta, ele quer saber se o senhor vai manter o FETAB 2. E o Rogério Escassol também perguntando sobre o FETAB. Se o senhor puder responder objetivamente para a gente partir para o encerramento. Roberto, o grande problema do FETAB foi a não aplicação correta do recurso conforme prevê a legislação. Esse é o grande problema. Mato Grosso, gente, precisa de logística. Mato Grosso precisa melhorar suas estradas. Porque estrada não é só para o produtor, para transportar grão, soja, não. É para o ir e vir das pessoas, é para garantir o direito das pessoas circular de uma cidade para outra. Quem mora aqui em Cuiabá não tem muito esse problema não, mas quem mora no interior, conviver com poeira, com lama nas estradas, com atoleiro, é um grande sofrimento. O cara trabalha, produz, né, planta sua saja, na hora de transportar, né, os caminhões atola, fica aquela confusão. Tem gente que já teve enormes prejuízos em Mato Grosso por falta de estradas decentes e dignas para transportar as riquezas que são produzidas nesses estados. Se nós queremos gerar empregos, se nós queremos criar oportunidades, se nós queremos que a nossa economia cresça, nós temos sim que investir em infraestrutura. Nós precisamos desses recursos do FETAB, mas nós precisamos que eles sejam corretamente aplicados de acordo com a legislação, de acordo com o fim para os quais eles foram criados. Nesta área, além dessa aplicação correta, nós vamos incentivar aí as PPPs caipiras, nós vamos ver algumas estradas que sejam possíveis fazer via PPPs convencionais. Nós precisamos definitivamente enfrentar e virar essa página da logística no estado do Mato Grosso. Nós teremos um novo Mato Grosso o dia que nós conseguirmos avançar muito mais do que nós já estamos nessa questão de logística e infraestrutura para o crescimento do nosso estado. Candidato, agora nós temos quanto tempo faltando? 2 minutos exatos. E eu deixo uma pergunta para o senhor aproveitar e fazer as suas considerações finais. Por que o eleitor deve escolher o seu nome para ser o próximo governador de Mato Grosso? Meus amigos, eu não posso ter a pretensão e não terei de dizer, né, que eu sou melhor do que os outros candidatos. Quem tem que fazer isso é o eleitor
que vai analisar o histórico, o currículo, vai analisar, né, o que as pessoas já fizeram e aquilo que elas estão dizendo que pretendem fazer. Mas muito mais do que palavras, o que vale são os exemplos, atitudes que nós tivemos. Eu fui prefeito de Cuiabá por 4 anos, graças a Deus saímos daqui com muita tranquilidade, de cabeça erguida, saímos daqui com mais de 80% de aprovação da população cuiabana do mandato que nós fizemos. Nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, foi 3 vezes prefeito de Lucas do Rio Verde, uma das melhores cidades desse estado. Então nós podemos dizer tranquilamente que a nossa chapa, eu e o Pivetta, nós temos experiência. Nós, quando tivemos a oportunidade, nós fizemos, demos resultado e entregamos serviço para a nossa população. Melhoramos a vida das pessoas, cuidamos da saúde, escolas melhores, parques melhores, cidades melhores, cuidando das famílias e das pessoas. Se nos derem a oportunidade de ser governador desse estado, pode ter certeza absoluta que vamos trabalhar da mesma forma que fizemos, com muita lealdade, com muito compromisso, com muita criatividade, com muita vontade de entregar um estado muito melhor do que nós vamos receber no dia 1º de janeiro de 2019. Então eu termino agradecendo mais uma vez aqui ao RDTV, agradecendo aos internautas que nos acompanharam e pedindo voto. Mauro Mendes, 25, pedir voto também para os nossos senadores que estão conosco, cada um pode votar neste ano em 2 senadores, e aí conosco estão, né, o senador Jaime Campos, o 251, e o senador Carlos Fávaro, o 555. Nos ajude e pode ter certeza que vocês terão lá pessoas que vão trabalhar com muita lealdade para entregar um Mato Grosso melhor para todos nós mato-grossenses e para todas as nossas famílias. Muito obrigado, um abraço a todos. Ok, candidato. Obrigada. Obrigado. Bom, nós entrevistamos hoje, então, o candidato ao governo de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, e essa gravação vai ficar na íntegra no site rdtv.com.br e no site RD News, também no nosso canal do YouTube. Vamos dividi-la em 2 blocos, você pode depois ir lá, acompanhar, assistir novamente, sem corte, sem edição, somente com essa divisão para facilitar um pouco o acesso à internet. Fica esse convite para você. Obrigada a você que participou conosco aqui pelo Facebook, mandou suas perguntas. Nós deixamos o convite aí para a assessoria do candidato, caso algumas perguntas não tenham sido respondidas, que sejam acessadas, né, e haja aí uma resposta. E convido você a estar sempre conosco, curtir e compartilhar. Amanhã temos mais entrevista. O nosso convidado vai ser o candidato Pedro Taques, que é, conforme a agenda, o candidato que teve essa disponibilidade de marcar conosco quarta-feira, amanhã, a partir das 9 da manhã. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Lídice, obrigado a todos.